Olá pessoal, estamos de volta com a série de documentários Atletas Guerreiros. Vamos para o segundo episódio e esse episódio agora é com a Associação das Mães de Paratletas da UFPE. Você vai conhecer a história de lutas das mães dos atletas, as dificuldades, os preconceitos, conhecer toda essa história. É um documentário que é feito para mostrar a importância, o valor desses atletas. Não sou produtor de vídeos, não sou produtor de documentários, mas eu garanto a vocês, a Adrenalina Esportiva abraçou esta causa com todos os esportes, com os esportes amadores. Eu venho fazer esse documentário porque eu sei da importância, da relevância, de mostrar para o mundo as dificuldades, as lutas, as vitórias, tristezas, as derrotas, e também as conquistas desses atletas, das mães, dos familiares que estão dando essa força, porque o apoio da família é muito importante. Então esse documentário é feito apenas com um aparelho celular, porque alguém pode vir e falar, mas a imagem isso, imagem aquilo, o som, mas é com carinho, é com amor, para que possamos juntos fortalecer você que vai escutar, ouvir, assistir todas essas histórias dessas mães, desses atletas. Vamos dar continuidade em vários capítulos. Você não pode perder, é de muita importância. Olá pessoal, estamos aqui na UFPE, gravando a primeira parte do documentário chamado Atletas Guerreiros do Adrenalina Esportiva. Vocês vão estar conhecendo a história tanto das mães, da luta, superação, as dificuldades, as vitórias, derrotas, as alegrias, tristeza, também dos paratletas, Você vai conhecer essa história de superação através do documentário do Adrenalina Esportiva. E agora vocês ficam aí com os testemunhos das mães desse primeiro capítulo desse episódio. Atletas Guerreiros, com a Associação das Mães de Paratletas da UFPE. Tá bom? Muito obrigado e se liga aí no Adrenalina Esportiva, curte, compartilhe. Vamos junto fortalecer e mostrar que todos são iguais. Não precisa, independente de qual seja a deficiência, qual seja a etnia, qual seja qualquer coisa. Somos seres humanos. Então, a Adrenalina Esportiva trabalha dessa forma. Programa voltado para todos os esportes, a mão amiga do esporte amador. Então, fique agora com o testemunho das mães atletas guerreiros. Eu sou mãe de Arthur Lins, paratleta, T36. Meu filho é autista. Ele adquiriu a deficiência nos pés por conta do autismo e andar na ponta dos pés. Com o desenvolvimento, infelizmente, não pude mais voltar ao normal. Ele tem outras coisas que eu só descobri aqui, que são os espasmos e outras coisas. Quer ser mãe de um paratleta? É top. Top igual a eles. Superar todos os dias obstáculos, vencer os obstáculos todos os dias, vencer os olhares de banda das pessoas todos os dias, se sentir vencedor em cima da deficiência deles realmente. Poder reviver. Como eu lido com desafios e desafios a gente vai fazendo, Então a ideia é vencer cada um deles para ver o desenvolvimento. E preconceito eu lido com muita grosseria, não vou mentir não. Eu sou bem grossa mesmo, independente se é com o meu, independente se é com um dos outros, independente se é com um desconhecido, eu parto para a guerra realmente, porque a maioria da dificuldade desses meninos que são deficientes é o preconceito. É achar que não conseguem, achar que não podem, é o olhar de banda, é onde a gente mais se enfurece. Então, se você pergunta como é que eu lido, eu não tenho mais raciocínio lógico. Eu vou no impulso do que dá. Se for legal, eu consigo ser legal. Se não for, eu vou partir para a grosseria e seja o que Deus quiser. As maiores dificuldades, assim, falando financeiramente, é a questão de patrocínio realmente, porque tudo é um custo. Por mais que a gente tem coisas que paguem para a gente, mas ainda existe o custo da gente, pessoal.
Então, é material, é tênis, então, assim, de 3 em 3 meses é um tênis novo, ele não pode ser qualquer tênis, tem que ser tênis específicos. Então, a maior dificuldade nessa parte. Na outra parte de ser mãe atípica, porque meu filho, ele está aqui como um deficiente físico, mas a maior dificuldade do meu filho é que ele é autista. Então, ser mãe de uma criança autista é também ser atípica, então é pensar com atipia. Então, é saber aquilo que pode incomodar, é saber, é estar à frente deles, é enxergar eles nas entrelinhas. É você ver ele na competição de longe e você ver ele andar de um lado para o outro e você conhecer, dizer, ó, tá muito nervoso, tá tenso, e você saber a palavra de conforto para aquele momento, para ele, sabe, poder voar. Às vezes é só uma palavrinha nossa que faz eles desarnar. A minha maior dificuldade hoje em dia é realmente ser mãe de um autista, não de um menino com deficiência. Porque o autismo ele engloba muita coisa e qualquer coisinha pode tirar eles do prumo. E isso é onde a gente se machuca mais. As pessoas não sabem lidar com eles. Derrota, para mim, é a parte mais difícil, porque, como eu disse, se ele estiver bem hoje, psicologicamente, ele vai entender por que perdeu, o que é que faltou, mas, assim, a conquista não. Conquista a gente sai gritando, tem vídeo meu por aí, eu gritando, feito uma louca, vai, 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 e a gente sabe, a gente chora de emoção quando os nossos filhos ganham. Quando os filhos das colegas da gente também ganham, a gente também fica bem, mas na derrota é onde a gente começa antes, ó, lembra que tu não tá bem, lembra que tu tá lesionado, vai com calma, mantém, importante é terminar, importante é concluir, importante é competir. Vencer nem sempre é o necessário, mas necessário hoje em dia é a gente competir e a gente superar as nossas marcas. Eu costumo passar isso para o meu. Aí a fé vem de tudo, vem da criação, vem do desenvolvimento da gente como pessoa. Então, eu sempre digo para ele que ele não é melhor que ninguém, nem ninguém é melhor do que ele, melhor do que a gente, só Deus. E a gente vai lutando, vai fazendo o que tem que ser feito. A gente reza todo dia, a gente ora, a gente agradece quando chega em casa bem, quando tá confortável. Então, a gente chegar em casa e olhar e ver que de longe tá bem, para a gente já é uma bênção. Bom dia, eu me chamo Diana Nunes, sou mãe de João Vitor. João Vitor ele foi uma criança prematura, nasceu de 5 meses e, decorrer disso, ele ficou com paralisia cerebral, né? E hoje ele é paratleta da equipe de Ismael Marques, aqui na Federal. Ele faz arremesso de peso, de dardo, de disco, e a classificação dele é F34. Ser mãe de uma pessoa com necessidades, né? No começo é desafiador, né? A gente fica com medo, a gente fica sem chão, porque muitas vezes a gente não tem apoio nem da família, né? E depois a gente cria forças, né? Então, onde não tem, eu creio que seja Deus que dê muita força a gente dá o melhor para o nosso filho. Hoje a gente aprendeu, né? Mas no começo é muito, muito, muito difícil mesmo. Os olhares, né, as perguntas, né, o bullying mesmo na escola, em tudo que é lugar. Não pode fazer, não tem condições, e a gente vai mostrando que tem, que pode, né? E ao decorrer do caminho a gente encontra sempre anjos, né, que dá a mão para a gente e nos ajuda, e a gente vai... É o preconceito. O preconceito é a aceitação, né? Porque as pessoas acham que é uma pessoa com deficiência é inválido, não pode fazer nada, não tem capacidade de nada, e não é assim, né? Por maior limitado que a pessoa seja, todo mundo pode fazer alguma coisa, todo mundo tem o direito, né? Ir, vir, estudar, trabalhar, fazer o que quiser. A gente tenta ser otimista em todos os sentidos, né? E, assim, por incrível que pareça, as crianças que têm deficiência, a maioria acaba dando a lição para a gente que é pai. Né? Mostrando a gente que eles podem, que eles conseguem, e dando força a gente todos os dias. Primeiro Deus, né? Deus e tudo que Ele bota no nosso caminho, né?
Às vezes a gente está triste, a gente olha para o céu assim, a gente tem alguma resposta que vai dar certo, uma palavra e motivação sempre. Sou Valdinete, mãe de Larissa, para-atleta. As provas dela é de salto, de distância e corrida. E ela nasceu com a maldeformação na mão esquerda. Ser mãe, né, de uma pessoa com uma deficiência, às vezes não é fácil, né, porque às vezes não temos ajuda de alguém ou imposto para que nós possamos ajudar eles a caminhar, né, na caminhada. E às vezes você precisa de alguém para lhe ajudar, lhe dar força, e você não consegue ter alguém para lhe ajudar, que às vezes é dificultoso. Você trabalha, às vezes você tem que perder seu dia de trabalho para que possa ajudar eles, né, nessa caminhada, a qual ela teve uma oportunidade, né, que às vezes eu digo assim, a oportunidade não é para todos, né, e ela teve uma oportunidade para hoje estar no para-atleta, e às vezes para a gente mãe não é fácil. Tem dias que nós passamos em dificuldade, a gente chora porque quer ajuda de alguém e não conseguimos. É a gente mãe e Deus e a gente, para que a gente possa ajudar eles nessa caminhada que não é fácil. No começo já foi mais dificultoso, né? Quando ela nasceu, assim, não foi fácil, mas por certo tempo ela foi aprendendo e se dando com a sua deficiência, né? E hoje, graças a Deus, ela superou. Graças a Deus, hoje ela vive bem, de boa, né? Não tenho dificuldade com ela, graças a Deus. Já teve muitos, né? De onde a gente passava, alguém perguntava como foi, se veio de nascença, né? E às vezes assim, perguntava se era fácil ter alguém com a deficiência. Eu dizia para mim que normal. Eu tinha minha filha como uma pessoa, como qualquer uma, né? Mas graças a Deus ela se superou, né? E hoje, depois que a gente conheceu, né, aqui o atletismo, é que ajudou ela cada vez mais para ela entender que ela não é diferente de ninguém, né? Que ela tem capacidade sim de ser alguém na vida, mesmo ela com a dificuldade dela, com a deficiência dela, né? A minha dificuldade hoje, né, com Larissa, é porque não temos ajuda de ninguém. Eu sozinha, né? Às vezes, mesmo que a faculdade possa pagar viagem, coisa mais, nós mães também temos um custo, né, para poder dar dinheiro para eles viajar, para eles se manterem em algo que eles precisam lá, né? Porque a gente sabe que ele também precisa. Aí é uma roupa, um calçado, né? Sobre o higiene, então tudo isso nós mães temos que estar sempre preparada para poder ter custo para eles poderem se manter onde eles estiverem na viagem. Isso é uma coisa que eu aprendi através do que ela faz hoje. Jesus me deu até sabedoria de eu poder passar para ela que ela tem que aprender, e nós devemos aprender, que a vida não é só vitória, né? Nem tudo na vida da gente é ganhar, também temos que aprender a perder. E é uma coisa que eu sempre passo para ela. Quando tem momentos que ela vai fazer coisas dela que ela perde, eu digo a ela, não se preocupe, você perdeu hoje, mas ganha amanhã. E hoje você perdeu, você vai ver qual foi a dificuldade para você poder melhorar. E quando é na outra prova que ela tem, ela consegue melhorar. E assim eu vou passando para ela. A gente vive numa vida de luta e vitória, né? E também só tenho que agradecer, porque ela é uma inspiração. A fé é uma coisa que eu venho aprendendo, que eu digo, primeiramente, Deus, em primeiro lugar, né? Que nada é por acaso. Para tudo na vida da gente é um propósito, né? Então eu digo, primeiro, põe no primeiro lugar, fé, que você vai conseguir. E quando a gente coloca em primeiro lugar a fé, a gente consegue. Meu nome é Cláudia Pereira, sou mãe de Pedro Pereira Leão. Meu filho nasceu com uma condição chamada paralisia cerebral. Hoje ele é atleta do arremesso de peso da equipe
de atletismo aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Ser mãe atípica é muito difícil, né? A maternidade em si, ela é muito romantizada. Quando a gente é mãe de uma pessoa com deficiência, a gente enfrenta preconceitos desde o momento da primeira infância até a idade adulta. Quando essa criança ela é inserida no meio do esporte, que faz um grande diferencial na vida de uma pessoa com deficiência, é participar de alguma atividade esportiva e, se possível, até profissionalização, porque isso vai lhe dar dignidade, vai lhe dar força e lhe vai lhe dar segurança. Mas, infelizmente, a sociedade ainda é muito preconceituosa e nós, como mães de pessoas com deficiência, sofremos junto com nossos filhos todas essas demandas de preconceito, de capacitismo, de falta de respeito, e a gente espera que com essas oportunidades a gente consiga mudar esse perfil. Lidar com toda essa situação de preconceito, das dificuldades das pessoas com deficiência, e de ter um filho que faz parte do mundo, a gente sabe que quase 30% da população tem algum grau de deficiência, mas os outros 70% não respeita. Então, procuro ser um vetor para que as pessoas ditas convencionais entendam que as diferenças elas acontecem e elas existem. E são diferenças físicas, não são diferenças de capacidade. Então, a pessoa com deficiência ela tem os mesmos direitos e toda a dignidade de qualquer pessoa. E lidar com isso é a gente falar, a gente mostrar e a gente estar o tempo todo incluindo aos nossos filhos, os nossos amigos e nós, mulheres, mães atípicas. Só a partir de oportunidades como essa, desse documentário, é que a gente vai poder levar essa informação para mais pessoas, porque infelizmente há pessoas que veem ainda a pessoa com deficiência como sendo um ser atípico, um alienígena, e isso é muito desrespeitoso. Então a gente tem que trabalhar na sociedade o respeito, a inclusão. A maior dificuldade que a gente encontra é a aceitação social. Certo? As pessoas, elas veem a pessoa com deficiência como uma pessoa incapaz, certo? Independente da deficiência, seja uma deficiência física, visual, intelectual, ninguém é incapaz. Todo mundo tem a capacidade de desenvolver os seus potenciais. Então, a sociedade, ela cataloga a pessoa com deficiência como uma pessoa incapaz. E isso não é real. Para mim, a conquista maior de ter meu filho hoje fazendo parte de um grupo de atletas é a aquisição dele do autocontrole, da segurança, certo? E da inclusão social. O esporte ele traz todo esse contexto para as pessoas com deficiência, mas as dificuldades elas continuam existindo, certo? Então, acho que precisa muito de informação para que as pessoas, de forma geral, a sociedade, de forma geral, entenda o que eu falei anteriormente, que a pessoa com deficiência ela não é incapaz. E que aconteça, que se promova oportunidades de trabalho, oportunidades de emprego, todas as oportunidades que as pessoas ditas convencionais têm, que não haja essa separação, certo? E que a gente consiga, através da replicação da informação e da educação continuada, mudar esse contexto. Que isso é o que mais machuca. A força e a fé acima de tudo. Vem de onde? A minha força vem de não aceitar, independente do meu filho, antes que eu tenha outros filhos, não aceitar nenhum tipo de preconceito. Eu não aceito, seja preconceito social, sexual, o que for, eu não aceito preconceito, de forma alguma. Então essa força vem de trabalhar, eu trabalho com mulheres e vejo o quanto a mulher, dentro de um contexto social, a gente já tem o preconceito, tem o machismo inserido e arraigado na sociedade. Então a força vem daí, vem lá de dentro, de não aceitar o machismo, de não aceitar
os preconceitos contra as pessoas LGBT, não aceitar o preconceito contra as pessoas diferentes. Então, essa força, ela me move. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o movimento paralímpico, isso fez com que a minha força se tornasse muito maior. E a fé, eu tenho muita fé, que eu acho que as pessoas são boas. As pessoas não são de total ruim. Então, assim, a minha fé é que as pessoas se sensibilizem, que entendam, porque eu acho que falta informação, que falta muita informação. A gente vê falar muito pouco sobre atletas paralímpicos. A gente viu nas Olimpíadas de Paris o show que foi, né, os atletas paralímpicos, e a gente não teve o apoio da mídia quanto teve os atletas convencionais. Então, já parte daí as diferenças. Bom dia, meu nome é Patrícia, sou mãe do paratleta Petros, ele faz dardo, peso e disco aqui na equipe de Ismael, e foi muito bom a gente ter conhecido aqui essa equipe, porque nos acolheu muito bem, e pelo menos ele está fazendo um esporte, porque não tem limites para as pessoas com deficiência, tem gente que não pode e tal, mas não tem limite. Acredite sempre no filho de vocês, como eu acredito no meu, e sei que ele tem competência para fazer o que ele quer e aonde ele quiser estar. E quanto aos preconceitos, são muitos. Não basta ninguém falar, nem coisa, só pelo olhar já dá para você perceber o preconceito das pessoas. E quanto à fé, a fé em Deus é muito, muito grande, só agradecer. E aprendi muita coisa com o Petros, ele me ensinou muita coisa. E é isso, e sou muito feliz e tenho muito orgulho de ter Petros como meu filho. Qual a maior dificuldade que você enfrenta hoje? O preconceito, como eu já falei, o preconceito, que aonde você passa, não, como eu falei, não adianta ninguém falar, nem ficar se afastando, só de você olhar para a pessoa, que aquele olhar que olha para o seu filho, você já vê o preconceito que as pessoas têm. Meu nome é Lucimere, sou mãe de Everson Pedro. Ele é atleta, né? Ele sofreu um acidente em 2021, indo para a escola no ônibus. Perdeu o membro superior direito total. E de lá para cá, ele para mim é o meu suporte. Ele corre, né, 100, 200 metros, 400 e pula salto à distância. Para ser mãe de um paratleta é muito lindo, né? Eu acho muito lindo, muito importante também. Agora, ser mãe de um deficiente, para mim, é muito maduro, porque Pedro, ele sofreu um acidente, ele tinha 16 anos, né? Então, assim, ele não nasceu com a deficiência, ele adquiriu a deficiência, né? Então, assim, para mim aceitar foi um pouquinho difícil. Então, assim, é difícil, né? Para mim. Ele não nasceu deficiente, ele adquiriu a deficiência. Superar, estamos superando, né? E não vai ser uma superação, vai ser rápida, como eu falo, né? É recente. O pessoal pergunta assim, já faz 3 anos. Não faz 3 anos, ainda faz 3 anos, né? Então, assim, para mim seguir com isso, ele foi, assim, um ponto-chave da ajuda da família. Porque ele sofreu um acidente, a gente achou que ele ia cair, porque um menino com 16 anos perdeu um membro direito, na flor da idade, né? Mas não, ele foi firme e forte e ele que nos ajuda em casa. A nossa dificuldade é o preconceito da sociedade. A sociedade ela é muito preconceituosa. Eles dizem que não, mas são muito preconceituosos. Eles sempre dizem, não, estamos abraçando, não existe preconceito, mas existe sim, só com um olhar, um gesto. Você vê uma pessoa com deficiência na rua, ele não precisa pedir ajuda. Você tem que ir lá e oferecer. Eu sei que é difícil, que muitos deficientes não aceitam ajuda, né? Mas não custa nada você chegar lá e ajudar. Porque tem muitos mesmo que também não sabem pedir. Eu, no caso do meu filho, como ele adquiriu a deficiência, ele não sabe fazer o pedido de ajuda. Então, para mim, o preconceito da sociedade é o que pesa mais. Pedro, quando ele chegou no atletismo, faz 2 anos que ele chegou no atletismo, ele chegou meio perdido, né?
muita gente já bem na frente dele. E ele nunca se abalou com isso, mas eu sim, eu via que ele chegava, ele não ganhava, né? No tempo que muitos que já estavam ali, eu sentia bastante. Agora o pai dele que acompanha ele, né? Ele pega assim pesado com ele e comigo também, porque eu luto mesmo com ele. Se ele não ganhou, se ele ganhou medalha, se ele é para ser melhor, para correr melhor, para pular melhor. E isso vai, no passar do tempo, a gente vai vendo, né? O esforço dele, né? No esporte. A força, a fé, de onde você? A fé chegou. É o mais importante, é a fé, né? Quando eu vi Everson pela primeira vez ser um membro, eu não enxergava o meu filho com o corpo completo, assim. Eu sempre olhava pelo lado esquerdo dele. Eu não conseguia enxergar o lado direito dele, que foi onde ele perdeu o membro. Eu olhava para ele, eu só olhava para o lado direito, esquerdo. Então, hoje em dia, eu consigo enxergar ele, o corpo dele, e vejo que ele não tem um membro direito. Porque hoje, eu consigo falar que eu sou mãe de um menino com deficiência física. Eu sou Cláudia, mãe de Pedro Leão, atleta de arremesso de peso. Eu sou Lucimere, mãe de Everson Pedro, conhecido como Peu. Ele é atleta de salto e a distância, né? Salto à distância. Bem, a gente queria deixar claro uma diferença que existe. Nós somos mães de pessoas com deficiência. A diferença é que Rose, ela tem um filho que se tornou deficiente ao longo da vida. Então, e o meu filho já nasceu com deficiência, que Pedro tem paralisia cerebral. E Everton Peu adquiriu na adolescência por um acidente de ônibus em que ele teve o braço com amputação traumática. Então é importante a gente falar sobre isso, porque do ponto de vista psicológico, nós, mães, temos as nossas demandas, as nossas dificuldades. E quando a gente tem uma mãe que se tornou uma mãe com um filho com deficiência, vindo de uma criança e um adolescente que nunca passou o que uma pessoa com deficiência passa, então a sociedade ela é sempre muito cruel. E Lucimere me contou um fato, né, Lucimere, que me chocou. Que a gente estava no shopping, né, foi passear no shopping, e quando a gente estava no corredor do shopping, vinha uma mãe e uma criança, eu acho que ela tinha os seus 7 anos, 8 anos de idade, que quando viu ele sem o braço, que nem só ela, viu várias crianças, se assusta. Aí se assustou e correu para a mãe e abraçou a mãe. Abraçou a mãe, botou o rostinho na barriga dela e disse que estava com medo dele, porque ele não tinha um braço. E o que me assustou mais ainda não foi a criança, foi a reação da mãe. Porque a mãe abraçou a filha, escondeu o rosto dela e disse que ela não se assustasse com isso, que era normal. Então, só a parte da frase que ela falou, não se assuste com isso que é normal, era para ela ter feito o quê? Diferente. Era para ela ter pego a filha dela, não ir botar a filha dela, mas minha filha é normal, ele só não tem um bracinho igual o seu. Exatamente. Não escondeu o rosto dela. O bom é que o meu filho, ele é um menino, como Cláudia conhece, e as pessoas que convivem com ele conhecem ele é uma autoestima muito elevada, muito para cima, então ele não se abala com nada, nada. Para ele foi normal, ele seguiu em frente, mas só que eu, como mãe, eu não me senti bem, que eu até fiquei paralisada, e a reação, que é até errado, que a gente vê na sociedade, vê nas reportagens as mães agredindo, gritando, xingando, e a gente acha errado, mas não sabe o que é que a gente sentiu aquilo ali, né? Por a mãe da criança ter agido errado. Qual seria o papel dessa mãe? Chegar para a filha e dizer, não, a gente tem... todo mundo não é igual, uma pessoa que não tem um braço, que não tem uma perna, é igual, é diferente, mas dentro de um contexto, ele faz parte de uma sociedade e é igual a todo mundo. Ninguém é perfeitamente igual. Eu sou branca, você é branca, alguém vai ser preto, outro vai ser pardo, e a gente tem que respeitar as diferenças e aprender desde pequeno, né, ensinar as crianças que essas diferenças, elas fazem parte da vida e que devem ser respeitadas. O meu filho, ele tem um déficit motor na perna, então ele anda com uma marcha diferente. Então, na rua, as pessoas viram a cabeça,
para ficar olhando assustadas como se ele fosse um ET. Acompanha então, ele, né? Acompanha, abre o olho desse tamanho, tipo, o que é isso? Então, até quando a gente vai ter que viver isso? Num mundo globalizado como é o nosso. Né? Pessoas tão inteligentes, tão cultas, né? E não então, aceitar isso. Exatamente. Então, acho que parte desde da educação básica da escola, trabalhar essa questão de respeitar diferenças, e a gente ter que, como uma associação de mães, a gente tenta ventilar essa informação e mostrar que os nossos filhos com braço, sem braço, com deficiência mental, visual, são pessoas normais, entendeu? São pessoas com capacidade de realizar o que eles quiserem. O que precisa só é investimento. E eu falo assim para a sociedade, é o que me pega muito quando as pessoas me perguntam. Porque tem vezes que a gente se fecha, como Cláudia falou, é muito recente, né? Eu tenho 3 anos de acidente com meu filho, aí as pessoas me perguntam, mas mulher, já faz 3 anos. A palavra já faz é o que magoa. Não é por período dos 3 anos, é que já faz 3 anos. Então, o já faz é muito tempo. Então, eu peço até às pessoas, que não é só comigo não, é com as outras mães também, outras pessoas que têm deficiência, porque tem muitos deficientes que não tem mãe, não tem pai, eles vivem sozinhos. Isso. Então, eles precisam também desse carinho das pessoas. Então, assim, pare de falar coisas que magoam, pense antes de falar as coisas. Tem um olhar de acolhimento, ter um olhar de acolhimento, não um olhar de reprovação. Esse olhar de reprovação, ele detona a autoestima de qualquer pessoa. Se for uma pessoa com deficiência que não tenha uma cabeça boa como a de Peu, uma cabeça boa como a do meu filho, eles se arrasam. Então as pessoas precisam entender que não tem que estar olhando diferente, não tem que estar tratando diferente, nem com mimimi de dizer, achar que é uma criança. Não, é um rapaz, e esse rapaz ele tem autonomia. Porque também outro problema, né, Lúcia, é a questão de você tratar com diminutivos. Bichinho, o bichinho, coitadinho, não tem nada disso. A gente precisa desmistificar essas questões. É como eu falo também assim, ajuda. Né? Tem muitas pessoas que não gostam de ajuda, mas, por exemplo, você está num local que um deficiente precisa de uma ajuda. Não é preciso você perguntar, tu quer ajuda? Não, porque eles vão se sentir tão assim, menor do que aquela pessoa num diminutivo, como ela está falando, que ele vai dizer o quê? Não quero. Então, vai lá, bem espontâneo. Eita, ó, amarrar um cadastro, no caso do meu filho, que ele não tem um braço, mas ele faz o laço com uma mão só, mas quem não pensa assim? Vou ajudar. Eita, deixa eu amarrar aqui um cadastro. Vou pegar essa mochila aqui para você. Isso, assim, aleatório, natural, sem ser um negócio assim. Tu quer ajuda? É só essa reação que você quer ajuda, você está diminuindo a pessoa com deficiência. A gente tem que agir natural. Isso são coisas que eu aprendi há pouco tempo. Tá entendendo? Então, são coisas que eu comecei a aprender com o meu próprio filho. Como num lanche. Eu, antes de sair de casa, eu tinha que fazer o lanche dele, porque ele não conseguia fazer um sanduíche. Então, ele não conseguia pedir. Então, eu que tive que fazer a adaptação para ele. Então, assim, para ele não pedir, eu tive que deixar já pronto. As coisas já prontas, comprar as coisas já fatiadas, já ter as coisas já prontas lá para ele ter a facilidade de fazer. E não perguntar, isso aqui é melhor para tu? Isso aqui é ruim? Isso aqui fica bom? Tá entendendo? São essas coisas que a gente, como mãe com deficiência, que vai adquirindo para ajudar ele. E não vai implorando para ele dizer o que ele está querendo. Isso. Então, a sociedade precisava fazer isso, não olhar como coitadinho, como ela falou. Como coitadinho, né? Não olhar nenhum com deficiência, nem só o meu filho, quanto dela, como os outros que tem por aí. Você vê um menino que tem autismo. Aí o menino tá lá, gritando, correndo, o menino é mal educado, o menino é isso. Isso. Exatamente, as pessoas não entendem que ele não suporta barulho, tem toda a alteração neurológica que precisa de respeito. Isso mesmo. E falta esse respeito. Então, o que a gente, assim, tenta ver e trazer para que as pessoas entendam é que o respeito ele deve estar acima e à frente de tudo. E que as mães ditas convencionais, que têm filhos ditos convencionais, ensinem aos seus filhos que existem pessoas
que têm algum grau de deficiência física e que elas são pessoas como qualquer outra, que têm capacidade como qualquer outra. É isso aí.